Amém. Então, amém, família. Boa noite. Quase Bom dia. Esse é o problema de ter anotações, tá vendo? Você escreve bom dia. Tá, bom dia, família. Amém. Então, boa noite, família. Boa noite. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 2 do livro de Miqueias. Amém? Então, a gente vai continuar nossa série, o livro de Miqueias, hoje. E aqui a gente vai ver algo muito interessante. Então, o livro de Miqueias, nesse capítulo, o capítulo 2, ele aborda 3 tópicos diferentes. Certo? Então, ele passa por 3 fases desse livro. O que é bem interessante, porque eu acredito que são as 3 estações espirituais de uma pessoa. Tá? Então, o que eu acredito é que nesse capítulo a gente vai conseguir ver coisas que nós passamos na nossa vida espiritual com Deus. Eu acredito que como discípulos a gente passa por essas 3 estações. Né, com Deus. E vai e fica indo, voltando. Claro, tem outras estações, muito definitivamente. Mas eu acredito que essas são as 3 maiores estações que a gente consegue achar no nosso próprio coração. Por isso o título da pregação de hoje é 3 estações. As 3 estações. Então hoje eu vou tentar ler e tentar aprender um pouco sobre cada uma dessas estações. Vamos lá para Miqueias, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 1. Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, Yuri. Esse aqui é um livro um pouquinho mais escondido. É um livro bem pequeno. Tem 7 capítulos apenas. Mas Miqueias, capítulo 2. Nós vamos ler aqui só o versículo 1 só. Come on, bro. Miqueias 2, 1 diz assim: Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles os executam. Porque isso eles podem fazer. Uau! Primeiro ponto. E primeira estação. O pecado escondido. O pecado escondido. Agora, claro, quando falo pecado escondido, muitas pessoas pensam que é apenas o pecado que a gente não confessa, mas são pecados do nosso coração que não são abertos ao mundo, que todo mundo vê quando está fazendo. Mas até mesmo os pecados do coração. Como ele mesmo fala aqui, né? Ele fala, ai daqueles que planejam iniquidade, ou planejam a maldade em sua cama. E quando alvorece, ou então em outras traduções falam, logo ao amanhecer, eles o executam. Então aqui, essa é a primeira estação. Tá? O povo de Israel aqui, se você continuar lendo, você consegue ver que ele planejava o mal em suas camas, ou seja, pecados premeditados. Então, feito longe dos olhos das pessoas. Mas pensa nisso, eu estava pensando, nossa, é bem parecido com a realidade de hoje em dia, não? Porque, basicamente, o que acontece? Já ficou uma noite em claro por conta de coisas que estão passando na sua cabeça? Sim. Ou então por conta de ansiedade, ou pensamentos negativos, ou medos, ou seja lá o que for? Sim. Sabe, quais são os pensamentos que eu cultivo no meu coração e na minha mente durante o dia? São eles que eu realmente sou capaz de trazer à realidade. Porque olha isso, ele fala que eles pensam, eles cultivam esses pensamentos no coração deles, e logo ao obedecer, eles vão lá e executam ele. Eu acredito que se eu passo o dia inteiro tendo pensamentos negativos, né, sem nenhuma esperança, realmente só pensando nas coisas ruins, impuras, seja lá o que for, é impossível para que seja um momento num dia onde eu vou acordar e vou praticar a bondade. Se o que eu passei o dia inteiro pensando foi maldade. É aquilo que já está no meu coração. Como a Bíblia fala em Lucas, ela fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Sim. Por isso não precisa ficar surpreso quando alguém começa a falar mentir, ou então quando alguém começa a fazer uma coisa, falar palavrão, seja lá o que for. Você olha para a pessoa e fala, olha, seu coração muito provavelmente está cheio dessas coisas. O nosso coração, ele é literalmente a nossa alma, onde sai tudo. Então as nossas ações apenas refletem coisas que já estão lá. Não é algo que apenas nasceu do nada. Então, se o que eu cultivo no meu coração durante o dia inteiro, ou durante a noite planejando a maldade, o pecado premeditado, já parou para pensar nisso? O pecado premeditado, muitas vezes também é conhecido como amargura. Então, a amargura o que é? Basicamente, é um tipo que eu olho para a pessoa, sou amargurado com uma pessoa, uma situação, eu quero a maldade que aconteça com aquela pessoa, então, mas na minha cabeça ela vem disfarçada de justiça, não? Mas apenas é a amargura. Então, aquele é o mal que eu planejo na minha cama. E aí quando eu acordo e aí eu dou uma resposta curta para alguém, não é uma surpresa, porque é aquilo que está no meu coração também. Mas é isso que acontece conosco. Eu acredito que muitas vezes aqui eu consigo ver no meu próprio coração, eu tendo os pensamentos negativos e depois no outro dia eu acordar desanimado, para baixo, e ainda não entender, nossa, por que eu estou desanimado hoje?
Sendo que o dia passarinho inteiro eu continuei lá, cultivando cada vez mais e mais tipos de pensamentos. Aqui nesse primeiro versículo aqui de Miqueias, ele escreve aqui, relevando para o povo que, na real, o mal está tão incrustado no coração deles que eles querem fazê-lo pela manhã. Imagina isso. Eu sou alguém que é muito ansioso, naturalmente, né? E é um pecado que eu tenho que lidar dia após dia. Eu tenho que ficar orando, escrevendo e tentando lidar com eles, vendo escrituras, para poder lidar com isso no meu coração. Mas, para que o meu coração seja Deus, mas eu posso ir para a cama realmente pensando naquilo que me tormenta. E acordar pensando na mesma coisa. Agora, ele usa esse exemplo para alguém que planeja fazer o mal ou o pecado. Eu acredito que na vida de um discípulo, essa situação representa aquele momento em que o coração começa a se desviar. Ainda vai à igreja, ainda participa das coisas, mas por dentro já está planejando pecar. Já está planejando cair da fé. Ou então até mesmo já caiu da fé. Eu acredito que essa é uma das fases onde o discípulo passa. Onde ele está mais presente ainda, mas o coração dele já está muito distante de Deus. E amém. Não importa quem você seja. Você pode ser um missionário, pode ser um membro, pode ser um líder, pode ser o que for. Pode ser anos e anos na fé. Você vai passar por essa situação várias e várias vezes, onde você ainda está fazendo as coisas que você entende que é o certo a fazer, mas seu coração não está naquilo. Seu coração está completamente distante. E esse é um pecado escondido e é o pior tipo, porque está escondido até mesmo de você. Você mesmo muitas vezes não vê. Eu mesmo muitas vezes não vejo meu próprio pecado. Onde eu estou distante de Deus e aquilo eu uso todas aquelas ações para mascarar o meu pecado. Então é muito mais fácil eu ir fazer coisas, servir na igreja, estar lá na frente, fazer todas essas coisas que assumir o meu pecado, me arrepender e mudar meu coração. É muito mais simples. Sabe? Eu acredito que realmente tem muitas coisas, né, mas que posso passar no nosso coração. Talvez a pureza, finanças, a amargura, o orgulho, a aparência de espiritualidade continua, mas o coração está longe de Deus. Eu definitivamente acredito que não é o pecado visível que o discípulo se perde, mas o silêncio dos seus pensamentos. Eu acredito que a gente acaba se perdendo nisso. Às vezes que eu fico mais lutando, não é quando é um pecado visível que acontece necessariamente, mas quando eu estou tão profundo nos meus próprios pensamentos que eu não consigo mais sair deles. Quando eu recebo uma notícia ruim sobre minha família. Ou então quando alguém fala comigo, alguém é importante para mim, fala algo comigo e que me machuca ou me magoa. E aquilo fica lá na minha cabeça. Então quando situações acontecem ao redor, seja no trabalho, na faculdade, na roda de amigos, e aqueles pensamentos eles ficam me comendo por dentro. E aí eu me sinto realmente sem nenhuma esperança. Eu acredito que é nesse momento onde eu começo a me perder. Vamos ler o versículo 2 aqui. O versículo 2 ele fala assim: cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e a tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Sabe, acredito que o que está no meu coração, eu tomo uma ação nisso. Chega no ponto onde não existe mais se negar. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: será que você perdeu o controle da sua própria vida? Será que você perdeu esse autocontrole que deveria ter para você poder falar não? Ou será que esse não já não é mais possível? Será que o se negar já não é mais existente? Será que ainda existe espaço no seu coração onde você pode realmente dar um basta? Ou você já se entregou completamente para o seu próprio pecado? Sabe, uma coisa que é importante perguntar é: será que qual for a emoção tomar? Será que eu tenho permitido com que as emoções tomem controle das minhas ações? Ou será que eu sou sábio o suficiente para me negar e não agir nas minhas cobiças, tentações ou emoções? Aqui a Bíblia fala que eles tomavam terras, casas e até mesmo pessoas para o seu próprio benefício. Eu posso ver meu coração nisso. Tomando mal quando eu estou fazendo coisas para o meu próprio benefício. Eu apenas começo a esquecer de Deus. Quando eu paro de servir as pessoas e começo a pensar em ser servido. É aí que as coisas começam a dar uma boa virada, não? Onde eu esqueço de: olha, o que eu posso fazer para ajudar meu irmão e minha irmã? E aí eu fico tão centrado em mim mesmo, nos problemas do Yuri, que as pessoas à minha volta desaparecem. Não importa como eu realmente considero elas. E aqui ele mostra que realmente as pessoas iam lá, dormiam lá pensando e planejando mal. Quando acordavam, elas executavam esse plano. E aí elas passavam o dia fazendo o quê? Tomando terras, tomando pessoas, tomando coisas que não eram delas mesmas, porque tudo que elas queriam era beneficiar elas mesmas. É interessante ver que a ganância ainda domina o coração das pessoas até mesmo hoje. Será que também eu tenho explorado outros para alcançar meus próprios objetivos? Talvez ser manipulador, até onde eu estou disposto a ir para alcançar os meus objetivos.
Vamos lá, Yuri. Tem que se perguntar, será que você está contente com o que Deus te deu? Talk about it, bro. Ou eu quero mais? Eu vejo que eu posso olhar para minha família e não estar contente com ela. É muito fácil fazer isso. Acho que essa é uma das áreas onde meu coração é mais exposto. Onde eu olho para eles e não estou contente de ter eles. Porque ter meus pais ainda casados não é o suficiente para mim. Porque ter nascido num lar onde meu pai e minha mãe realmente me ajudaram, me educaram, não era o suficiente para mim. Ter ido para a escola particular, minha vida inteira não era o suficiente para mim. Ter um pai que mesmo que, assim, teve erros, né? Mas ainda assim tentou me educar conforme a Bíblia. Ainda não era o suficiente para mim. Então eu nunca estava contente. Sempre para Deus eu queria algo a mais. Então você pergunta, será que você está contente realmente com o que Deus já te deu? Ou você fica só olhando para os problemas? É muito mais fácil, não? É muito mais fácil olhar o que está faltando do que olhar o que você já tem. Muito mais fácil ver, para mim, por exemplo, ver que meu avô está doente. É muito mais fácil olhar para isso do que olhar, nossa Deus, pelo menos eu pude viver a vida e passar um tempo com ele. Quantas pessoas não tiveram esse privilégio? Sim. Então é muito mais fácil ver o que falta do que Deus já deu pra gente. Agora a pergunta é, realmente, no que você tem focado hoje? O que tem estado no seu coração? Nas coisas que têm faltado na sua vida? Ou nas coisas que você já tem? Sabe algum jeito bom de ver isso? Olha para a sua própria oração. O maior tempo dela é você agradecendo a Deus por tudo que Ele já te deu. O maior tempo dela é você pedindo as coisas que você ainda não tem. Isso mostra quão contente você realmente está. Talk about it, bro. Você passa lá uma oração gigantesca, pode falar, nossa, eu orei hoje durante 1 hora. 10 minutos dessa 1 hora era falando sobre Deus, como Deus é incrível, os outros 50 minutos era, nossa Deus, tá ruim aqui, tá ruim aqui, tá ruim aqui, tá ruim aqui, meu coração isso, não sei o que, não sei o que, essa pessoa, isso aqui. E aí tem aquele montante de coisa que ainda não tá bom o suficiente para você. Agora, se você ainda está estudando a Bíblia, né, você ainda não é um discípulo e tudo mais, então, meio que, tudo bem, eu entendo, né? Você ainda precisa aprender, estudar, mas se você já é um discípulo e tem a salvação, como que isso ainda não é o suficiente para mim e para você? É muito interessante como a gente pode olhar, o mundo religioso pode olhar para a salvação, para Jesus Cristo realmente crucificado na cruz, pelos meus e seus pecados, olhar para isso e falar, não é o suficiente. Ainda falta algo mais, ainda falta relacionamento, ainda falta faculdade, ainda falta minha família. O que é isso que você olha e realmente vê que esse ainda falta? Coração, bro. Sabe, eu acredito que para mim, não apenas com a minha família, mas até mesmo financeiramente, eu vejo que eu sou muito apegado em algumas coisas, como estilo de vida, coisas materiais. Eu vejo o quanto Deus realmente, às vezes Ele vai lá e me humilha nessa área, muitas vezes, não? Vai quebrando uma coisa ou outra. Esses dias meu computador pegou fogo. Eu nunca tinha visto. Eu trabalhei com TI minha vida inteira. E eu nunca vi um computador pegar fogo antes. Nunca. Mas aí, agora, né? Eu tô lá usando meu computador. Nossa, que incrível o computador. Isso aqui, amo o computador. Tô sentado na minha cama, olho pro meu computador, eu vejo fumaça saindo dele. Eu nunca tinha visto isso acontecer antes. Mas é Deus realmente provando no meu coração. Para ver onde meu coração realmente está. Agora Ele vai fazer a mesma coisa com você. Para provar onde o seu coração realmente está. Vamos ler o versículo 3 ao 5 aqui. Fala assim: portanto, assim diz o Senhor, estão planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se, vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção: estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Uau. Olha isso, ele fala para os arrogantes, para esse tipo de pessoa. Pergunta, você tem andado com arrogância? Pensando que eu ou você não vai ser corrigido pelos seus próprios pecados? Será que isso tem passado? Realmente, nossa, eu pequei e Deus não fez nada ainda. Será que eu posso empurrar um pouco mais? Até mesmo para algumas pessoas ainda. Né? Talvez não tenha feito um pecado visível, ainda está nesse pecado escondido realmente. Que é dentro do seu coração. Seja orgulho, seja avareza, seja egoísmo. E como ele não é tão visível, às vezes a gente pode cair no erro de, nossa, se eu fizer 300 outras coisas para Deus. Se eu ouvir músicas evangélicas o dia inteiro. Se eu pregar, falar sobre Deus, postar numa story sobre Deus. Então, certamente, essas coisas não vão ser tão relevantes. E aí ele fala realmente, vão te zombar com esta canção.
Olha isso, Miqueias, ele estava tão certo do que Deus estava fazendo com o povo, que ele faz uma canção para mostrar uma profecia sobre como eles seriam destruídos. Uau. Ele vai lá e fala de como essa canção iria ir. Eu acredito que ela não é Jesus, eu amo a ti, por morrer na cruz por mim. Ei. Ele fala que a canção eles estão planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se, vocês não vão mais andar com arrogância, pois será o tempo de desgraça. Agora, quem fica animado ouvindo uma canção dessa? Quem fica animado ouvindo, nossa, é isso que Deus tem para mim. Aqui o povo de Deus estava andando com arrogância, pensando que nada poderia abalar eles. Mas ainda assim Deus vai lá e expõe o coração deles. Será que por conta do meu pecado, Deus ele vai tirar as coisas que me deu? Pois eu não dei valor a ela, ou a ele mesmo? E aí outros irão se apossar da bênção que era outrora minha. Ou será que eu vou me arrepender e viver uma vida justa perante Deus? No versículo 5 ele fala: portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor. As terras não serão a única coisa que eu perderia, mas a presença do Senhor e o reino também. E para ser bem sincero com vocês, um dos maiores medos é perder isso. É perder o reino de Deus, é perder a minha salvação, é perder realmente a Assembleia de Deus. Pensa nisso, ele fala que não apenas as terras não vão ser mais de vocês. Ele não está falando apenas de um emprego, de uma família, ou seja lá do que for. Ele está falando do próprio relacionamento com ele. Ele fala que a nossa arrogância de achar que estou ali acima do mundo, eu sou irrepreensível, não tenho pecado no coração, não preciso lidar com nada. Essa arrogância, ela faz com que eu perca a minha herança eterna, que é a salvação. Esse achar que está tudo bem, achar que eu não tenho nada para mudar, que eu já cheguei lá. Paulo, depois de 20 anos na fé ou mais, ele vai lá e fala para a igreja: eu quero conhecer Jesus. Isso era Paulo. Ele escreveu 60%, 70% do Novo Testamento. Para quem sou eu? Se Paulo ainda queria conhecer Jesus Cristo, quanto mais eu e você? Eu acredito que definitivamente no meu coração ainda tem muitos pecados que estão escondidos de mim mesmo. Muitas coisas que eu ainda preciso lidar. Mas se eu não tenho uma mente sóbria sobre isso, se eu não realmente vejo eles, eu vou cair nessa estação da minha vida, onde realmente eu estou lá preso nesses pecados escondidos. Onde eu posso estar fazendo várias coisas para Deus, mas ainda assim meu coração está distante dele. Olha isso, vamos lá para a segunda estação. A segunda estação, o ouvido fechado. O ouvido fechado. Vamos ler aqui do versículo 6 até o versículo 11. Vamos ver o porquê essa estação. Olha que o profeta Miqueias, na resposta que ele recebe depois de cantar essa linda canção para o povo. Talvez não tão linda. Essa canção bem desafiadora. Vamos ver qual que é a resposta deles. Talvez eles olharam para a canção e falaram: nossa, eu quero me arrepender, Deus. Eu quero mudar, eu quero estar com você. Desculpa, perdão. Eu vou mudar, vamos destruir todos os templos de ídolos. Vamos nos arrepender e estar com o Senhor. Olha a resposta deles. Versículo 6. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não os alcançará. Ó descendência de Jacó. É isso que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência. É assim que ele age. As minhas palavras fazem bem àquele cujos caminhos são retos. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo dos seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se e vão embora, pois este não é lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier dizer: eu pregarei para vocês fartura de vinho e bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Uau! Então essa é a resposta deles. Depois de Miqueias profetizar para eles, o que os outros profetas olharam para Miqueias e falaram? Não preguem. E aí ele vai lá e mostra o coração deles. Fala: não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não os alcançará. O povo rejeita a palavra de Deus e chama os profetas de mentirosos. Eles preferem ouvir mensagens agradáveis e rejeitam qualquer tipo de confronto e correção.
Imaginem, chegou um ponto no coração deles onde a correção e o confronto com a vida que eles estavam levando era literalmente, totalmente rejeitada. Agora pense em si mesmo. Será que você tem aceitado realmente a correção que tem que vir no seu coração? Ou você tem rejeitado ela? Sabe, aqui na situação o discípulo já não aceita ser confrontado. Começa a evitar discipulado profundo, resiste a conversas francas, escolhe o que quer ouvir e valoriza pregações leves. E se afasta da verdade que realmente transforma a vida dele. Agora a pergunta é, será que eu tenho mostrado esses sintomas do meu coração? Onde eu realmente nego e rejeito o confronto. Onde eu começo a fugir de pessoas no convívio, porque eu não quero ser confrontado sobre o meu pecado. Porque eu sei que aquele irmão ou irmã vai ter uma conversa mais profunda. Sabe, realmente, acho que pra mim é bem difícil, né? Isso. Porque naturalmente o meu coração não é de confrontar as pessoas. Mas aqui ele quer, ele lembra o povo, falando, eu vou confrontar vocês, não importa o que aconteça. Mas importa se eles são confrontados, se o coração deles não está disposto a mudar. Olha isso, vamos lá para Ezequiel 33. A gente está um tempo no estudo hoje. E aí, durante o estudo, a gente compartilhou as escrituras. A pessoa que está estudando a Bíblia estava com um pouco de dificuldade de aceitar as escrituras, mas que ele tinha entendido realmente. Não estava aceitando. E aí mostrou algumas outras e ele aceitou e falou, ok, amém, eu concordo, é isso mesmo, precisa acontecer, não sei o que, não sei o que lá, ok, incrível. Mas aí, algo que é sempre importante lembrar, as pessoas, você não é forçado a fazer nada. Essa é a realidade. Eu posso mostrar a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse. Se você não quiser aceitar a palavra de Deus, de nada vai. Não é verdade? Você pode mostrar o que for. Então, ditado, ele fala, você pode levar o cavalo até a água, mas não pode forçar ele a bebê-la. Sim, verdade. Você pode levar a pessoa até a água, a fonte de água viva, que realmente é a palavra de Deus. Mas ainda assim, se ela decidir não beber dela, é isso. Olha aqui, Ezequiel 33, uma das minhas escrituras favoritas. Ezequiel capítulo 33. Vamos ler aqui o versículo 30. Versículo 30 até o versículo 33. Come on, bro. Olha o que fala, Ezequiel 33, versículo 30, fala assim: Quanto a você, filho do homem, teus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros, venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, definitivamente, qual que é a marca de um profeta? É pregar a verdade, as pessoas ouvirem, querem até mesmo repetir isso e ouvirem várias vezes, mas não colocá-las em prática na vida delas. É isso que pode acontecer. Eu posso pregar a melhor pregação da minha vida agora mesmo para vocês. E ainda assim ouvirem isso como algumas palavras bonitas. Talvez frases impactantes, que a gente pode ver no Reels do Instagram. Talvez algo legal que você pode colocar na bio de uma foto no Instagram, não? Ou então no status do WhatsApp. Ao invés de ser realmente algo que vai mudar a sua vida. Sabe, muitas vezes eu acredito que a gente está realmente com esse ouvido fechado na situação. Eu acho que é uma das situações mais famosas. É que muitas pessoas elas entram e ficam. Sabe, já pensou, já teve isso com você? Já entrou em uma conversa pensando, lá vem. A pessoa vem falar com você e fala, lá vem, mas vai começar a falar sobre algo, vai falar sobre alguma coisa que eu preciso fazer, não sei o que, vai ser difícil, vai ser desafiador, não quero, e aí você não quer mais ouvir. Isso é um dos sintomas onde você está fechando os seus ouvidos. Mas por que tudo isso? Porque você se sente ferido. Sabe, a Bíblia fala em Provérbios, fala que uma pessoa ferida é como uma cidade fortificada. Então ela cria várias e várias paredes para não ouvir mais o que precisa ser falado. E aqui, os profetas, eles literalmente tentaram silenciar o profeta Miqueias. E faz sentido muito bem, porque é a interação que eu sempre tenho com meus pais. Apesar de estar vivendo o meu sonho, não é necessariamente como eles olharam para isso quando eu vim para cá. Né?
Quando eu vim pra cá, eu tinha acabado de ser aceito numa universidade muito boa. Eu tinha acabado de ser aceito num emprego onde eu não precisaria ir lá trabalhar. Eu trabalharia home office, né, pela PayPal, como desenvolvedor de software. Então a vida estava incrível, eu estava trabalhando com modelo, estava tudo ótimo, né? Estava muito fácil. Então minha família estava feliz, né? E eu lembro que eu falei para eles que eu ia me tornar um missionário na África no meu aniversário. Né? Um aniversário de 20 anos de idade, acho? 20 ou 21. Alguma coisa assim. Foi em 2021, então era 22 anos de idade. Então eu estava lá, e aí eu lembro que eu não queria falar isso sozinho, então eu levei um irmão da igreja junto comigo, eu levei o Douglas nessa festa. Porque eu falei, não, talvez na frente de um estranho, eles não vão explodir em mim, né? Porque tem um estranho olhando, eu vou lá ficar segurando. Então melhor levar alguém junto. Eu levo esse irmão junto comigo, aí a gente tá lá conversando, comendo, nossa, parabéns, incrível, eu e meu irmão gêmeo, dando risada, amigos da família. Aí eu falo, eu tenho um anúncio pra dar pra vocês. Aí fala, o que é? O que tá acontecendo? Não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo animado, eu falei, eu vou ir para a África como missionário, vou abrir mão do meu contrato com a agência de modelo, não vou ir para a faculdade e também não vou aceitar o trabalho na PayPal. Naquele momento o sorriso da minha mãe estava assim, desaparece. Ela só bate no pai e fala com Deus. Aí eu já sabia, eu falei, meu Deus do céu. E aí minha irmã, ela intercede assim meio que no meio, que ela vê que você tá ficando meio agitado, e que você fala, não, mas interessante, você pode pensar melhor ainda, que não sei o quê. Eu falei, não, já tomei a decisão, vou ir mesmo. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, ela tô tentando ajudar. Aí o Douglas, ele começa a mandar uns assuntos aleatórios. Aí eu falo, não, mas olha, tem temperatura, tá calor, não sei o quê. Olha a comida, pra me livrar dessa. Mas depois eles começam a falar de como eles estavam decepcionados, que tinham jogado a minha vida fora. Nossa, como você pode fazer isso? Tem tanto para fazer, tanto para crescer ainda. É a faculdade que você quer, é o trabalho que você quer. Você não vai trabalhar muito, não vai se esforçar tanto. Você não gosta de esforço, certo? Tá tudo perfeito. Mas essa era a visão deles. Então eu fiquei feliz, me fez sentir bem. Eu falei, ok, então quer dizer que realmente eu estou no caminho certo. Mas depois de um tempo, na hora eu fiquei muito triste. Né? Mas agora eu consigo ver que realmente, né, se está muito fácil realmente tomar as decisões para Deus, tem alguma coisa de errado. O relacionamento com Deus, ele é custoso. Se eu quero fazer algo grandioso para Deus, vai ser custoso. Sabe? Se você conseguir parar para pensar na sua vida, aí pensar, foi nesse momento que eu fui salvo e não foi custoso, tem alguma coisa de errado. Eu quero levantar o nosso irmão Malagi. Vamos lá, Malagi. Ele está surpreso, olha que interessante. Mas para o Malagi, antes de ser um discípulo, ele era um muçulmano. Então não é tão simples assim, né? Falar, olha gente, tchau. Não vou usar mais o vestidinho legal deles lá. Eu vou agora usar calça jeans e camiseta e já era, não mais Ramadã. Né? Aí não, ele foi lá, pôde se levantar e falou, não, agora eu vou realmente me tornar um cristão. Harmonia, mesma coisa. Mas cara, onde você... Se você pagou algo custoso realmente, a sua salvação tem um significado. Sim. Agora, se não teve nenhum preço, não teve algo que realmente foi custoso, se pare e pergunte, será que realmente eu tenho feito algo para poder merecer essa salvação? Que foi paga com preço de sangue. Vamos lá, Yuri. Pega, irmão. Sabe, da mesma forma que Miqueias, ele queria que as pessoas próximas dele também apoiassem ele, eu acredito. Mas ainda assim, elas não apoiaram. E falam para ele perecer. E é muito louco, porque vê que eles começam a questionar Miqueias. E até mesmo suas profecias sobre como Deus lidaria com o povo dele. Ele fala, não, como que Deus vai nos destruir? Como que ele vai fazer algo dessa forma pra gente? Até mesmo que eles falam, a desgraça não nos alcançará. Porque Miqueias está falando uma mentira. Então esse era o coração deles, eles não queriam aceitar. Agora você pergunta, será que quando o pecado é apontado no seu coração, você está com os ouvidos abertos para poder ouvir, aceitar a correção e mudar? Ou você já tem realmente construído as paredes para que qualquer ataque que venha até você seja defendido? Eles tinham a visão de que Deus iria julgar eles pelos seus pecados pelo simples fato de que eles eram descendência de Jacó. Aí você fala, não, como que Deus vai fazer isso com os descendentes de Jacó? Deixa eu acabar, bro. Sabe o que é interessante? Não. Antes, quando eu estava na vida religiosa, dentro da igreja, eu acreditava que Deus ia meio que deixar meus pecados passar por conta de quanto eu servia na igreja.
Então, não, mas Deus, eu dava aulas para as crianças, dava aula de instrumentos de música, pregava, organizava os jovens, fazia várias coisas, tocava em várias igrejas diferentes de graça, o que era algo incrível na minha cabeça. Então, na minha cabeça, eu falei, não, eu já faço tanto por Deus, então com certeza ele vai ver tudo isso que eu faço. Vai ver que meu pai é o bispo, é o pastor, então ele vai deixar isso de lado, quando isso não é verdade. Não importa o quanto você já fez por Deus. Você pode ter feito várias coisas, pode ter ido em times missionários, batizado 300 pessoas, pode ter feito o que for. Se você está vivendo em pecado, ainda assim, você não tem a salvação. Você vai ser julgado por isso. Não tem um tamanho, uma quantidade de justiça que pode ser feita para pagar a injustiça. Não é assim que funciona. Não tem como pagar, não é uma dívida qual você paga. Tem uma dívida de tanto e você lá junto o dinheiro. Não é assim que funciona. É uma dívida tão alta que você acumulou ao longo da sua vida, chegou num ponto em que se não for o sangue de Jesus Cristo para pagar por ela, você não tem uma salvação. É tão simples quanto isso. Agora a pergunta que você tem que fazer é: quão a sério você realmente leva isso? O quão a sério você realmente leva a sua própria vida? Em um dos estudos hoje, o Zé falou algo muito importante. Ele falou: a realidade é que você não sabe quando Jesus Cristo vai voltar ou quando você vai morrer. Você não sabe. Essa é a verdade. Você não, por mais que você vá dormir hoje, tendo a certeza que vai acordar amanhã. Por mais que você esteja aqui hoje, tendo a certeza que você vai voltar em segurança para sua casa. A realidade é que você não sabe quando Jesus Cristo vai voltar e quando você vai morrer. Você pode estar voltando, descer esse caso, carregar, bater a cabeça e morrer. Pronto. Agora, onde está o seu relacionamento com Deus? Onde está o seu relacionamento com Deus? Onde está o seu coração? Acho que muitas vezes nos falta urgência, a gente fecha nossos ouvidos porque a gente entra nessa alucinação onde que está tudo bem comigo. Eu não tenho nenhum pecado ou algo para lidar. Eu já fiz todos, uma checklist está todo preenchido. Enquanto ainda no nosso coração ainda tem muita coisa que precisa ser feita. Sabe de algo interessante? E se Deus permitiu que você ainda pudesse acordar no próximo dia, quer dizer que ainda tinha algo no seu coração e no seu caráter que precisava ser mudado. Se não tivesse, ele já se levava. Ele levou Elias. Ele estava lá firme com Deus e levou ele. Agora você e eu, acho muito difícil ver uma carruagem de fogo aqui na minha varanda para me pegar. O máximo que chega aqui na porta da minha casa eu me amo. E não me leva para os céus. Vamos lá, Yuri, prega. Mas essa é a realidade. Sabe, as minhas palavras, ele fala aqui, né? A Escritura fala aqui que as minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Então, como eu recebo a palavra de Deus, depende do meu coração. Ela pode vir como um ataque para me ferir, ou como algo bom que vai me ajudar e realmente herdar a salvação eterna. Pergunta: qual a verdade que eu tenho medo de pregar? E qual a minha reação quando as Escrituras são mostradas para mim? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa estação. Então, fazer o mais rápido possível aqui. 2 Timóteo, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 3 ao 4. Vamos lá, Yuri. Prega, Yuri. 2 Timóteo 4, versículo 3 ao versículo 4. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Agora, mitos são tradições. São disse que me disse. Né? Então é mais fácil acreditar no que o meu pastor falou sobre aceitar Jesus no coração e eu sou salvo, porque esse é o que me disseram. Mas ninguém fala para você sobre a verdade. Quando falarem a verdade para você, que isso é algo que começou a ser praticado no começo do século XX. Não é algo que nem mesmo está descrito na Bíblia, por exemplo. Você não pode, só pode pegar a Bíblia inteira. Você não vai achar isso escrito nela. Não existe. Isso é algo que foi inventado por dois irmãos. Um deles nem acreditava que o Espírito Santo existia. E eles chegaram nessa ideia. E, aliás, dois deles eles foram expulsos da igreja e aí começaram a construir a igreja deles. Aí daí saiu a igreja carismática também. É uma loucura. Mas aí, se a gente procurar realmente na história para mostrar isso, será que vai ser tão fácil assim aceitar? Eu sei que para mim não foi. Era a verdade que eu vivia, era o mito ao qual eu estava agarrado. Agora, quando a verdade da Bíblia é apresentada para você, qual que é a sua reação? Será que é mais fácil realmente a ter pessoas à minha volta
que vão falar o que meus ouvidos estão coçando para ouvir. Para falar o quão incrível você é em Ele. Nossa, abriu mão de tanta coisa. Então, definitivamente, seu irmão tão espiritual. Eu tenho tanto pecado quanto qualquer um outro nessa sala. Mas essa é a realidade. Quando a gente deixa de ouvir a verdade, não demora a andar na mentira. Se você deixa de ouvir a verdade de Deus, mesmo que sejam verdades dolorosas sobre você mesmo, você vai eventualmente começar a andar na mentira. As pessoas à sua volta, elas dizem muito sobre onde está o seu coração. Se você está cercado por religiosos ou ímpios, mostra que você não quer ser confrontado. São pessoas que não vão confrontar o seu coração. Não vão apontar um pecado. Não vão falar para você, olha, tá errado, esse é um pecado, você precisa se arrepender. Essa é a escritura. Eu vivi a minha vida inteira ali numa igreja religiosa. Nunca. Ninguém me parou. Olha isso. Eu cheguei a confessar meus pecados para os anciões. E nem mesmo eu confessando abertamente sobre meus pecados. Sobre o quão profundamente eu estava na pornografia e masturbação. Quão profundamente eu estava nas mentiras. E relacionamentos impuros. Em tudo isso, meu orgulho, meu egoísmo. Ainda assim, eles olharam para mim e falaram, olha, é coisa da sua idade, mas é uma fase. É assim que você consegue ver realmente as pessoas que estão à sua volta. Ver o seu próprio caráter também. Não coloca a culpa nas pessoas à sua volta, não. Esse é o seu caráter, você atrai essas pessoas. É porque eu te agrada ouvir. É bem mais fácil. Mais fácil estar em volta de pessoas que não vão apontar o quão terrível você é. O quanto pecado tem no seu coração. Pessoas que não vão te desafiar. Isso não é porque aconteceu de ter pessoas assim na sua volta. Você começou a juntar para você mesmo esse tipo de pessoas. E agora você se vê ali no meio. E adivinha, você é mais uma delas. Se eu estou no meio de pessoas que não confrontam, muito provavelmente que eu não quero confrontar também. Sabe, tem uma frase que Sócrates fala. Eu estava lendo um dos livros dele. Algumas coisas não tem nada a ver, mas essa frase é muito profunda. Ele fala, a verdade não muda de acordo com a sua capacidade de aceitá-la. A verdade não muda de acordo com a sua capacidade de aceitá-la. Então, não importa se você consegue aceitar a verdade ou não, ela não vai mudar. Eu lembro que a gente brincava de esconde-esconde na rua, tinha uma frase que a gente gritava depois de contar, falava, pronto ou não, lá vou eu. E essa é a verdade. É que pronto ou não, Jesus Cristo vai voltar um dia. Pronto ou não, ele vai chegar. A sua hora vai chegar e você vai ter que prestar contas. Você estando pronto ou não, a verdade não vai se acomodar com o seu coração para você não ser realmente confrontado por ela. Ela não muda de acordo com os seus gostos, não muda de acordo com a sua idade, não muda de acordo com a sua profissão, ou com o ocupado ou desocupado você é. Ela é a mesma. O plano de salvação é o mesmo. A vida de um discípulo é o mesmo. As convicções têm que ser as mesmas. Ela não vai mudar por conta do meu próprio desejo. A mesma coisa aqui com Miqueias. Eles queriam que a verdade mudasse simplesmente pelo fato de que eles eram a geração de Jacó. Jeremias capítulo 6, versículo 10, a gente pode ir lá. Vamos lá, Yuri. Jeremias capítulo 6. Prega, Yuri. Capítulo 6, versículo 10. Eu já vou ler por conta do tempo. Mas diz assim: a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Olha isso. Ele fala, em outras versões, fala, a quem falarei e darei advertência para que me ouçam. Seus ouvidos estão fechados e não conseguem entender. A palavra do Senhor é para eles algo ofensivo. Será que a palavra de Deus é algo ofensivo para você? Ou será que realmente é algo agradável que te leva a doar mais o seu coração? Será que quando o seu caráter é apontado e mostrado realmente o quão terrível ele é, o quanto você precisa mudar, será que você vê isso de forma realmente, nossa, eu quero mudar, eu quero me arrepender, me mostra mais, como que eu posso realmente chegar nesse ponto? Ou será que você vê isso como ataque? Será que como o povo de Deus aqui de Jeremias fala, eles veem isso de forma ofensiva?
Agostinho, ele fala, se você crê apenas nas partes da Bíblia que gosta e rejeita as outras, então não é em Deus que você crê, mas em si mesmo. E realmente acredito que muitas vezes a gente pega partes da Bíblia, as pessoas pegam partes da Bíblia onde elas querem acreditar. Nesse montinho eu quero. No Deus bondoso, no Deus é amor, no Deus de paz, esse montinho eu quero. Mas o Deus que é fogo consumidor, essa parte eu não quero. Eu prefiro acreditar em mim mesmo, na minha própria arrogância. Fechar os meus ouvidos para não ouvir a verdade de Deus. Pergunta que eu quero que vocês se façam hoje é: será que você tem crido mais em suas emoções ou seus próprios pensamentos mais do que em Deus? Vamos lá para a terceira estação. A terceira estação é a restauração. Come on, bro. A restauração também é uma fase da vida de um discípulo, amém? Amém. A vida do discípulo não é só trancos e barrancos. Também tem um plano, os passos verdes, né? Também tem algo bom. Ainda bem. Oh, meu Deus do céu. Come on, bro. Então vamos voltar lá para Miqueias, no capítulo 2. Pregue, Yuri, vamos lá. Miqueias, no capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 12 até o versículo 13. Come on, bro. Diz assim: vou de fato juntar todos vocês ao Jacó. Sim, vou reunir os remanescentes de Israel. Eu os juntarei, como ovelhas numa aprisco, como rebanho numa pastagem. Haverá um ídolo de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor os guiará. Olha isso. No final, Deus vai reunir os de verdade. Ele não vai deixar a minha justiça também passar em vão. Ele vai vir e nos reunir junto a Ele. E Ele é quem vai nos guiar para sermos restaurados a sua família. Também. Eu sou grato por ter me tornado discípulo há 6 anos atrás. Deus realmente cuidou de tudo. Ele cuidou para que eu pudesse me tornar um discípulo e continuasse firme até hoje. Agora, definitivamente, algo que eu tenho aprendido aqui no lado de fora desses muros do reino, apenas o que temos é a gritaria de um mundo desesperado com medo. Porque não tem o Senhor para cuidar de tudo. Aqui ele fala que a esperança desse povo que ele reúne é que ele mesmo vai estar na frente deles. E nada vai poder parar. Agora, pensa nisso. Se tem sido difícil a sua vida, pelo menos você pode ir nos seus joelhos, clamar a Deus, Sim. e você sabe que Ele vai te responder. Sim. Agora, pensa para alguém que não é um discípulo. No que essa pessoa pode recorrer? Qual que vai ser a salvação dessa pessoa? A não ser ela mesma. Sabe, eu posso ficar em paz porque eu tenho o Senhor. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Da minha família, dos meus amigos, do meu relacionamento, da igreja, Maputo e do movimento dele. Sabe, apesar do juízo e da rejeição da palavra, Deus não desiste do seu povo. Ele promete uma restauração a ele aqui no versículo 12 e 13. E fala que vai ajuntar os remanescentes fiéis, como o pastor reúne seu rebanho. E mais, fala que ele abre o caminho à frente deles. O texto diz que o que abre o caminho subirá diante deles. Romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. O seu rei irá diante deles, o Senhor à sua frente. Ou seja, Deus não está apenas nos perdoando, Ele lidera também a restauração. Então essa estação representa o recomeço, a restauração e a fé de novo em ação. É quando mesmo após cair ou esfriar, o discípulo decide ouvir novamente, seguir novamente, continuar e confiar que Deus ainda tem um plano na vida dele. Então agora, quais são os sintomas que tem passado? De qual estação você está? Será que você está numa estação onde você tem fechado seus ouvidos, se negado a realmente aprender? Como a Bíblia fala em Hebreus capítulo 6, no longer trying to understand. Não está mais tentando entender. Já era, já abriu mão, não quero mais entender. Você já é uma parede realmente. Ou será que você está como na primeira estação? Onde realmente o pecado está dentro do seu coração. Você ainda faz as coisas, mas ainda assim seu coração está distante. Você entrou no automático do dia a dia. Você não consegue mais ver realmente para onde está indo. Ou como o discípulo, você decide realmente continuar a ser restaurado dia após dia com o seu coração com Deus. E sonhar com Deus sempre e realmente todos os dias. Eu acredito que o sonhar com Deus, ele sempre vai mostrar onde o seu coração realmente está. Se você ainda quer fazer coisas grandiosas para eles, ou apenas passar batido. O seu sonho por Deus em querer fazer mais, em querer servir mais, dar mais ao seu coração, mostra muito. Se você parou de sonhar,
Você parou de realmente sonhar em fazer coisas grandiosas para Deus? Isso mostra que a sua confiança nele já morreu. Sim. Se aquele mesmo fogo que realmente queimava desde o começo, pensando, eu quero ainda fazer coisas grandiosas para Deus. Eu quero ainda realmente ver muitos milagres na minha vida sendo feitos. Ter sonhos dentro do reino realmente. Coisas que você pode fazer com Deus. Se isso já não mais acontece, qual a esperança que você tem? De continuar sentado, esperando a vida passar? Ou realmente se levantar e fazer algo grandioso para Ele? Sabe, eu quero realmente terminar a minha vida como herói. Eu quero realmente fazer algo que vai realmente mudar o mundo inteiro. E às vezes é difícil pensar nisso por conta da multidão de pecados que a gente tem. Mas olha a escritura aqui incrível, Romanos. Nossa última escritura, eu vou finalizar aqui. Come on, bro. Romanos capítulo 5. This is good, bro. Pega, irmão. Não, Romanos capítulo 5, a gente vai ler o versículo 20. Let's go, bro. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Por mais que realmente nós somos seres humanos extremamente pecaminosos. Nós somos falhos, pecamos diariamente. Seja consciente ou não. Ainda assim, onde existiu o pecado, a graça ainda pode transbordar. E essa maravilha de viver uma vida com Deus. É de entender que realmente não importa qual estação eu estou, eu ainda posso chegar a Deus, orar a Ele com o coração quebrantado e eu tenho certeza que Ele vai me ouvir. Certeza que Ele vai perdoar meus pecados, vai me restaurar para poder estar com Ele e servindo a Ele. A restauração de Deus é sempre maior do que a nossa queda. Não importa o quão difícil é se arrepender do seu pecado, a graça de Deus é muito maior do que Ele. Sim. O desafio é bem simples. Põe um fim na estação onde seu coração está endurecido. Onde seu pecado não está na luz. Porque uma estação não pode entrar se a outra não sair. Veja no seu coração o que você tem realmente vivido. Se você realmente se perguntar qual estação você está hoje, qual seria a resposta? Será que é na primeira ou na segunda? Ou será que você estaria realmente na restauração do seu coração? Está constantemente sendo transformado e sendo mudado com Deus. E para Deus será a glória. Amém. Amém.